Meus amigos, nos últimos dias nós vivemos um impasse entre o poder legislativo e o poder judiciário com a recusa do Renan de receber a notificação do oficial de justiça. A Corte Suprema do país decidiu, por medida liminar monocrática do ministro Marco Aurélio de Mello, que o Renan não podia mais ser presidente do Senado. Quando eu vi a notícia, eu não acreditei, porque foi uma ousadia muito grande do ministro Marco Aurélio. Ele foi muito além dos poderes que um ministro, monocraticamente, pode tomar. Ele não pode derrubar um presidente do Senado com uma medidinha dessa. Não é possível uma coisa dessa. É desproporcional. O poder é muito mais do que isso. Não é? E eu fiquei observando aquilo porque a gente sabe como começa o impasse institucional e não sabe como termina. Mas eu, observando o comportamento no conjunto do STF, percebi que essa medida estapafúrdia, de inspiração insólita do seu Marco Aurélio, não poderia subsistir. Ele não pode dar um golpe de Estado com liminar. E foi o que ele fez. Por quê? Porque o segundo na linha do Renan é um senador do PT, em dissonância completa com o poder executivo e em dissonância com o poder legislativo. São minoria da minoria. E claramente vê-se aí um golpe assim gremial, né? Parece coisa de estudante, o que foi feito, né? Quiseram dar um passa-moleque. O PT, pelo jeito, esqueceu um pouco o tema de lado e foi em cima do mais fraco dos que tem poder, que é o Renan. Seja porque tem esse processo que o tornou réu, seja pelo histórico, seja por tudo. O Temer ter se revelado um homem muito equilibrado, muito engajado em, pelo menos, deixar um legado de solidez para o sucessor. E a gente viu pela presença dele lá em Chapecó que a opinião pública não está hostilizando. Eu fui na manifestação de domingo aqui na Paulista e ninguém hostilizou o Temer. Hostilizou o Renan, hostilizou outras figuras aí, mas o Temer não. A nação está convencida de que a estabilidade do Temer é a estabilidade dela própria e tem que mantê-lo até que ele passe a faixa para um sucessor eleito. Mas aí o que eu estava voltando aqui a história do Renan. O que o Marco Aurélio fez foi teleguiado pelo PT, obviamente. Não foi uma decisão isenta, não foi uma decisão equilibrada. Né? Eu fiquei extremamente satisfeito com a fala do presidente do STF quando ele abriu a dissidência lá. Tem até um trecho aqui que o jornal citou que vale a pena ler. Segundo penso, não ocorre situação configuradora de periculum in mora, pois na eventualidade de impedimento do senhor presidente da República, a convocação para substituí-lo recairá, observada a ordem de votação estabelecida no artigo 80 da Constituição, na pessoa do presidente da Câmara dos Deputados, inexistindo desse modo razão para adotar medida tão extraordinária quanto a preconizada na decisão em causa. Ponto final. Eu acho que o ministro decano, Celso de Mello, foi de uma felicidade total e não caberia à corte, em maioria, tomar outra decisão que não manter o Renan onde está. Isso foi muito bom, isso coloca as coisas nos lugares, isso coloca os pingos nos is, e isso permite que a tramitação das matérias de interesse relevante da nação, a começar pela PEC do teto dos gastos, mas agora a medida da Previdência, e tudo que está na pauta, pudesse seguir seu curso normal. A essa altura, com essa gravíssima crise de emprego que nós estamos vivendo, gravíssimo perigo inflacionário, a economia está parada, os estados falidos, não tem arrecadação para pagar folha de pagamento em muitos lugares. É brincadeira de menino dar uma liminar dessa. E se a corte entendesse que o Renan tinha que sair, meus amigos, eu diria para vocês com toda a convicção, a melhor saída para o Brasil é o aeroporto, porque isso aqui ia virar terra de ninguém. Mas
os interesses maiores prevaleceram sobre os interesses particularistas de certas agremiações incendiárias. O que o PT está fazendo, teleguiando todos os seus torpedos, é tentar destruir, desestabilizar a nação. Quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Nem eles ganham com isso. Mas essa gente não tem medida para as coisas. Não querem saber. Não estão interessados em medir o tamanho dos sofrimentos que eles negaram para nós todos, e aquilo que poderia ser, se uma coisa ridícula dessa fosse aprovada. Eu ouvi a peroração prolongada e chata do Marco Aurélio, não tem cabimento. O ministro decano, Celso de Mello, acabou com a argumentação dele em uma frase lapidar, perfeita. Não há perigo algum. Perigo in mora. Gostei da expressão latina que os advogados usam, mas que nós outros, os leigos, aqueles que são ignorantes da matéria, só escutam de vez em quando, né? Pois bem, eu acho que nós hoje vamos dormir mais tranquilos. Eu pelo menos, vou dormir mais tranquilo. Ontem fui muito apreensivo para a cama, porque do jeito que a coisa está, do jeito que a economia está, do jeito que sacar o Renan do poder dessa maneira, não é porque é o Renan, atenção, é muito importante dizer isso. Não é porque é o Renan Calheiros. Se fosse um poste que estivesse no lugar dele, fazendo o papel que ele faz, seria o poste. É a figura institucional do Senado, é a figura do Senado alinhado com o presidente Michel Temer. É a harmonia dos poderes, os poderes são autônomos e harmoniosos. Se essa liminar vingasse, era tirar um comandante alinhado com o presidente da República e colocar um cara da oposição, e uma oposição, vamos dizer assim, descompromissada com a nação e com qualquer coisa que seja a estabilidade. Seria um caos. Então ninguém está aqui, nem eu, nem as pessoas que defenderam o Renan, ou defenderam o absurdo da liminar, estão aqui pela causa renânica. Não é nada disso, não. É o Renan que se exploda. Ninguém quer saber disso, não. A gente quer que as coisas caminhem como deve ser. E, nesse momento, tirar o Renan dessa maneira, de forma súbita, e de forma inesperada, seria convidar aí a chamada tempestade perfeita. Era só o que faltava agora, né? Era uma coisa dessa acontecer. Mas o que nós vimos é que a maioria do pleno do tribunal não quis endossar essa brincadeira gremial. Botou os pingos nos is. Ficou do lado do ministro Celso de Mello. Antes assim, eu realmente acho que os últimos 2 dias, foram de grandes perigos para a nação. Um impasse desse, ou a consumação dessa loucura, desse artifício jurídico para tumultuar o país, seria um caos. Mas, meus amigos, eu quero usar aqui a frase que eu gosto de usar sempre nesses momentos. O que precisa acontecer, acontece. Apesar de tudo, prevalecer a sensatez. Antes, assim.